Capítulo 100 Conhecendo a Rainha. Eu, Kyoran. Fui dormir preocupado com a conversa que tive com Ricardo. Se ele contasse a alguém sobre as coisas que imagina, complicaria minha vida. Essa não era minha única preocupação, havia vozes na minha cabeça, e embora parecessem de Dante, não poderia ser ele. Dante não é o tipo que me mandaria matar. Isso me lembra que tenho 5 auras, como explicado por Carla. Não só isso, foi uma delas que me fez vencer Baturiel. Era como se eu tivesse 2 fontes de poder. Mesmo preocupado, acabei adormecendo rapidamente e senti meu corpo cair em sono profundo lentamente. Existe algo que quero te mostrar, ouvi uma voz suavemente dentro da minha cabeça. Quando abri os olhos, lá estava a caixa flutuando do meu lado da cama, linda, com um brilho amarelo em volta do corpo, usando um vestido branco, um pouco transparente. Eu podia ver sua calcinha e sutiã escuro por baixo. A caixa? Você está bem? Perguntei surpreso enquanto segurava sua mão quente estendida a mim. Ela sorriu quando me puxou para perto dela. Como ela, eu também comecei a flutuar. Minha pele também estava brilhando. Era bem parecida com a última vez que nos falamos, mas era um pouco diferente. Apesar do brilho, minha pele e tudo mais pareciam normais. Isso chama-se separação do corpo. É uma técnica bem perigosa, mas que não consome tanta energia como controlar o tempo, disse ela calmamente. Eu vou salvar você. Desculpe, eu ainda não estou pronto, disse apressadamente. Ela sorriu meigamente e passou a outra mão livre no meu cabelo. Eu sei, vou esperar você, disse ela sorrindo. A caixa não esperou que eu perguntasse mais qualquer coisa. Ela me puxou para cima e atravessamos a parede do meu quarto para o corredor, não antes de olhar para trás e me ver dormindo. A mesma situação parecida com a última vez, mas nessa, eu via os guardas do castelo se movendo pelos corredores. Não importa o que aconteça, não solte minha mão, explicou ela quando já estávamos voando por cima do pátio. Está me levando para onde você está presa? Perguntei curioso. Quando mais novo, estudei sobre um livro de espíritos, e um deles retratava viagens astrais. Eu acredito que estava tendo uma agora, por isso não fiquei tão assustado. Além disso, estar sendo guiado pela própria mão de Akasha me deixava confiante e sem medo. Não, Kyoran, eu tenho que te mostrar a rainha, a criatura mística que pode ser mais poderosa que um deus, disse ela mais séria. Entendi o que ela disse, mas não fazia sentido. Mesmo assim, eu a segui olhando a paisagem abaixo. A cada momento nossa velocidade aumentava, cruzávamos montanhas, rios, terrenos planos, terrenos secos, cidades. Estando com a caixa, eu simplesmente me sentia calmo e seguro. Eu sentia como se pudesse me apaixonar 2 vezes se ela se permitisse namorar um semideus. Vamos um pouco mais rápido, disse ela me olhando de lado. Eu apenas concordei. Agora quase não via os terrenos, estava muito rápido. Os cabelos soltos de Akasha pareciam ondas de fogo descontrolados balançando durante o voo. Mesmo assim não sentia vento como o cabelo de Akasha parecia sentir. Então, em poucos segundos depois daquela velocidade anormal, fomos baixando o voo por cima de águas do que parecia ser um mar. Eu não via mais nada em volta, nem terra, nem cidade, nem ilhas, só águas. Até que surgiu um navio pequeno de longe. Estávamos voando na direção dele. Em poucos segundos ele foi se aproximando. Notei que ele era enorme. Suas velas gigantes eram formadas por várias bandeiras que continham o mesmo desenho em todas. Uma grande espada de prata, cabo escuro com chifres virados para baixo. Ela era rodeada por chamas. Podia-se ver o nome,
reino de Evala, acima da espada, bem no topo da bandeira em letras grandes e vermelhas. As velas estavam sendo empurradas com a força do vento em direção a nós enquanto nos aproximávamos. Não solte minha mão, repetiu ela mais uma vez, e fomos descendo já por cima do navio. Foi então que pude escutar gritos, barulhos metálicos. Conforme dissemos, pude ver titãs de armaduras com níveis acima de capitães, enfrentando garotas vestidas de calcinha e sutiã. Não eram apenas garotas quase peladas, eram mulheres lindas, muito mais lindas do que titãs, pareciam deusas segurando lâminas. Não eram lâminas, eram suas próprias mãos transformadas, lembravam uma foice, só que maiores, afiadas na parte lisa de cima e com duas pontas, o que lembrava a cauda de um tubarão. Elas giravam cortando os titãs, defendiam, decepavam cabeças, e quando estavam cercadas, seus rostos ficavam incrivelmente sedutores, encarando seus inimigos, os fazendo parar como admirados pela sua beleza. Então elas os matava depois de paralisados. Eles não reagiam, vi pelo menos umas 3 delas fazerem isso. Contra seus rivais. Tinha vários titãs de armaduras azuis, vermelhas, até um prateado que era totalmente diferente do que já vi. Esse era bem poderoso, fez 3 dessas garotas recuarem e conseguiu ferir razoavelmente o peito de uma delas, quase rasgando seu pescoço. A luta parecia bem frenética entre os titãs e as belas garotas. Quem são elas? Perguntei curioso. Não se engane pela beleza, todas são filhas da criatura que quero apresentar. Aos poucos os titãs foram sendo vencidos, sobrando apenas o de prata. Ele era o único que resistia aos encantos das moças. Isso por alguma razão me fez lembrar de Kayla. Ele resistia, mas foi encurralado pelas 10 garotas que o forçavam a recuar para a proa do barco. Eu pude perceber que havia várias pessoas normais escondidas pelo navio, atrás de alguma coisa, ou embaixo. Alguns grupos se reuniam em roda em algumas partes do navio, todos bastante assustados e não ousavam nem sequer olharem para as belas jovens. Quando eu pensei que não poderia ver garotas mais belas que essas, surgiu então mais uma caminhando com elegância e passando pelas suas semelhantes que abriram espaço para ela. Era uma mulher muito mais linda, sua formação corporal era mais perfeita, mais cheinha do que as outras meninas que, apesar de belas, eram todas magras. Seu rosto também parecia mais adulto, como o de uma mulher completamente formada e decidida. Mesmo com o navio quase no escuro, eu consegui ver seus lindos olhos azuis claros como o mar encararem o titã dentro de sua forte armadura. Ele brandia às cegas a sua lança de 2 pontas de um lado a outro, tentando conter a aproximação dessa nova mulher. Ele parecia não estar a vendo, no entanto, gritava desesperado de um lado a outro. Seus cabelos de escuros foram transformados em ondas de energias em lindos cabelos prateados que pareciam iluminar a escuridão do navio. Eu e a caixa estávamos voando por trás do homem. Acima, eu podia ver essa incrível mulher de frente enquanto ela sorria se aproximando dele. Essa criatura, ela é conhecida como a rainha, a criatura mística mais poderosa desse mundo, explicou a caixa. Ela é uma mulher, não me parece uma criatura, disse incrédulo. Eu nem conseguia retirar os olhos dela, eu estava tão preso que isso me lembrou da primeira vez que vi-a. Abaixe essa lança, se eu te quisesse morto, você já estaria, disse ela entrando no campo de ataque. A lança parou acertado e rasgando uma parte do seu sutiã branco do lado direito por cima do peito. Ela estava como as outras, vestida apenas de calcinha e sutiã.
A ponta vermelhinha de um de seus seios foi exposta depois que a parte do sutiã foi rasgada e ficou pendurada no fio do tecido. Apesar de claramente a lança ter atingido com certa força o peito dela, não havia um arranhão nele. Minha boca se abriu automaticamente vendo aquela cena. Ela não parecia irritada ou quanto a isso, seus olhos continuavam olhando o titã à frente e seu sorriso continuava firme. Desfaça o armamento e se ajoelhe diante de mim, ordenou ela calmamente. Sua voz era incrivelmente bela, me deixou completamente encantado, havia um tom divino e ao mesmo tempo doce. O homem parecia não conseguir conter a respiração de dentro da armadura, ele estava completamente paralisado diante daquela mulher. Ela parecia uma superversão de Kayla, esse foi o meu pensamento. Vi seu sutiã rasgado se fundindo e sumindo na pele como mágica, depois seu pescoço se cobriu de uma energia azulada parecida com minha própria aura e emanou como ondas de água sendo jogadas para baixo, seus seios ficaram expostos por um breve momento, as ondas azuis cobriram o corpo dela e materializaram uma nova vestimenta, só então as energias do corpo dela pararam e seu pescoço voltou ao normal. Agora ela estava usando um vestido vermelho sem alças, ele cobria os seios graciosamente, na cintura havia uma cinta escura meio folgada que caía um pouco para o lado esquerdo, o vestido terminava em cima dos joelhos dela, ao qual para baixo não havia mais nada além de suas pernas e pés nus. Não se engane com a aparência dela, ela é tão maligna quanto a própria mãe que a criou, se a encontrar em qualquer local, ou em qualquer circunstância, fuja imediatamente, disse a caixa me olhando de lado, parecia querer se certificar que eu estava mesmo a ouvido. Não vou negar, estava realmente fascinado por aquela misteriosa mulher, não via ela de forma nenhuma como uma criatura que a caixa descrevia. O homem obedeceu desfazendo toda a sua armadura. Era um titã de pele branca, lábios grandes e cabeça lisa, sem nenhum fio de cabelo, sua estatura corporal era mediana, nem chegava a parecer magro nem forte, ele tinha por volta de uns 1,80 de altura. Abra os olhos, como vamos poder nos conhecer se não posso ver sua alma? Perguntou ela e levou os dedos tocando lentamente o rosto dele. O careca estava fazendo força para manter os olhos fechados, ele parecia ter muito medo de abrir. O toque dos dedos dela em seu rosto pareceram acalmar seu medo, ele começou a parecer mais relaxado, até finalmente deixar surgir seus olhos castanhos. Lutou contra minhas meninas de olhos fechados usando apenas a detecção de aura, você realmente faz jus ao seu nome, André da Lança da Ventania, sendo ainda um titã de nível elite, disse ela parecendo admirada com o careca. Então ela levantou o pulso direito o levando à boca e deu uma mordida de leve, vi sangue preto escorrer pela sua pele, não sabia se estava preto por estar de noite ou se era mesmo a cor do sangue dela. Beba, o meu sangue é o firmamento da sua lealdade a mim, meu poder queimará em seu corpo, meu futuro servo, disse ela estendendo o pulso ensanguentado para o careca. Na mesma hora que o pulso chegou de frente à sua boca, ele segurou com uma mão o braço e começou a chupar o sangue. Vampirismo. Foi o que pensei impressionado. Isso durou pouco mais que uns 10 segundos, ele logo soltou o braço dela e caiu no chão se contorcendo como se tivesse acabado de tomar veneno. É assim que fazem um pacto de entre deuses e servos? Perguntei curioso porque foi o que me pareceu. Vi ela levantar o pulso ferido e o levar à própria boca, sensualmente ela fechou os olhos e lambeu o próprio pulso passando a língua lentamente. Isso me deixou com cara de bobo enquanto via o ferimento na pele dela cicatrizar instantaneamente.
O sangue de um deus e de semideuses é diferente para os outros, é como o líquido mais doce já provado, após ser tomado, o poder de seu servo sobe de nível e ele passa a ter total obediência ao seu Deus. Um servo não consegue quebrar um pacto sozinho. A mãe, por alguma razão, deu a essa criatura o poder de criar pactos, explicou ela. Isso me lembrou que quando eu estava na terra Lilith me feriu e tomou do meu sangue. Será que ela era minha serva? Então qualquer um que beber do meu sangue se tornaria meu servo? Perguntei apressado. Akasha se virou para mim com um olhar naturalmente calmo. O sangue deve ser oferecido de forma natural, o indivíduo que recebe o sangue tem que ficar ciente do seu propósito ao beber. Caso contrário, não há pacto algum, explicou ela, esclarecendo minha dúvida. O homem ficou no chão e a rainha virou-se para suas filhas, que se ajoelharam juntas para ela. Todas estavam com suas mãos normais agora, humanas. Elas ficaram todas de cabeça baixa enquanto a mãe as olhava e o homem continuava se debatendo no chão, forçando as mãos contra a própria garganta, como se não estivesse conseguindo respirar. Eu lembrei que ele havia ferido umas das moças e cacei rapidamente alguma delas machucada, mas não consegui ver nenhuma ferida. Havia apenas em uma delas uma mancha escura por cima da barriga e do sutiã branco. Ainda falta muito para chegarmos ao nosso destino. O homem que procuramos carrega o poder de dominar esse mundo, ele, o Titã renascido dos mortos. Não pode existir nenhum homem mais poderoso que eu, por isso, antes disso acontecer, devemos apagar sua existência desse mundo e de todos os outros, disse ela firmemente. As garotas continuaram ajoelhadas e não ousavam olhar para ela. Viu? Ela quer acabar com você, não se engane com o que seus olhos te mostram. A mulher desde o princípio do mundo foi criada como sendo o maior desejo, e a maior fraqueza do homem, disse Akasha me olhando de lado. Poder de dominar o mundo. Tá brincado, esse não deve ser eu, disse me lembrando o quanto eu ainda era fraco. Eu olhava para as costas da rainha irritado. Se pelo menos ela soubesse que não tenho esses planos, acho que nem viria perder tempo atrás de mim. Você ainda tem muito caminho pela frente, vai se tornar muito poderoso algum dia. Esse é o medo que está no coração dessa criatura, disse Akasha. Durante todo o tempo ela segurava minha mão sem soltar. Um pensamento rápido e ousado correu na minha cabeça. Eu já tinha problemas demais sendo perseguido pelos domínios e sendo vigiado pelos iluminados. Se eu conseguisse falar com essa mulher, talvez ela desistisse de tentar vir atrás de mim. Como eu falo com ela? Perguntei normalmente. Akasha me olhou surpresa. O quê? Você não viu que ela quer matar você? Perguntou espantada. Eu não posso morrer estando aqui em espírito, certo? Meu corpo está seguro bem longe daqui, disse firme sem mudar de ideia. Você não conhece o poder dela, não sabe do que ela é capaz, disse Akasha. Eu insisto, me deixe tentar. Confie em mim, ela vai entender que não desejo esse mundo, eu só quero me livrar dos meus problemas atuais e viver minha vida em paz. Se for preciso, volto até mesmo para a terra, disse convicto. Seus problemas atuais não são tão simples, disse Akasha, e nesse momento o homem no chão parou de lutar e pareceu desmaiar, ou morrer, ficou imóvel. Eu consigo sentir duas presenças além do comum, disse a rainha e se virou para nós, nos procurando em volta. Vocês estão me vigiando há algum tempo, apareçam, eu ordeno, disse ela firme. Seus olhos brilhavam cobertos de aura azulada, seus cabelos começaram a flutuar para cima como se o vento os empurrasse. Temos que ir, disse Akasha e tentou me puxar, mas sua mão se soltou da minha porque eu não a segui.
Fiquei encarando a rainha pronto para falar, eu sabia que ela estava prestes a me ver. Kyoran, não? Não confiei nela. Gritou a caixa sumindo no ar como se fosse puxada por uma mão invisível. Agora eu estava por minha própria conta. Já pode me ver? Perguntei sem medo, por alguma razão eu estava bem firme. Os olhos dela pareceram encontrar os meus alguns segundos após a caixa sumir. Tão novo e já é tão forte, você é aquele que irá dominar esse mundo? Perguntou ela abrindo um sorriso. Todas as filhas dela levantaram as cabeças e me encararam por trás da mãe, eu estava sendo visto por todas elas, não só pela rainha. Escute, eu ouvi o que você acabou de dizer, eu não quero dominar esse mundo, só quero viver em paz, então, por favor, não venha atrás de mim, não quero ter problemas com você, disse com sinceridade. Ninguém consegue lutar contra o destino, ele é muito maior que nossa própria força de vontade, mesmo que diga não com toda a sua existência, ele forçará você a voltar para seu caminho, só existe um caminho a ser seguido por cada um de nós, as criações dos deuses, disse ela tranquilamente. Eu não vou ficar debatendo com você essa coisa de destino, tem pelo menos um jeito de negociarmos. Podemos nos entender de algum modo? Perguntei mantendo a calma. Eu continuava flutuando na frente dela. Você é mesmo diferente, nunca vi um homem tentar negociar comigo antes, eles nunca paravam para conversa, ou queriam lutar ou queriam outra coisa, disse ela fechando lentamente os olhos e os abrindo de novo, me pareceu um gesto obsceno, fiquei apenas observando mantendo a seriedade. Isso significa um sim? Perguntei. Só posso dizer olhando nos seus olhos em carne e osso. É fácil tentar conversa comigo usando sua aura espiritual e estando tão seguro. Não seria fácil chegar até você, disse rapidamente. Sabemos que é, basta desejar, você é um semideus, sabe onde eu estou, volte para o seu corpo e venha a mim, então, quem sabe eu possa ouvir o seu pedido, propôs ela. Ou me tornar um servo seu, disse observando o homem. Você não sabe. Semideuses não podem virar servos de deuses ou de qualquer outra coisa, disse ela abrindo um sorriso. Pensei por que era sempre tão complicado lidar com pessoas tão poderosas. Você pode estar me enganando. É assim que você tem sua percepção de mudança de destino. Ou já se esqueceu do que eu disse antes? Ninguém pode lutar contra seu destino, disse ela sorrindo, parecia estar certa e convicta de tudo o que dizia. Tem razão, se eu não puder agir diferente e provar tudo o que digo, você não terá como confiar em mim, disse sério. Ela continuou sorrindo e então estendeu a mão. Aproxime-se de mim, prove tudo o que está falando e deixe-me te mostrar algo, disse ela estendendo a mão. A caixa deixou bem claro que eu não deveria confiar nela, mas algo dentro de mim dizia o contrário, aquela mulher poderia se tornar uma poderosa aliada nas minhas próximas batalhas. Eu não ia estender a mão, mas quando me lembrei do poder absoluto dos domínios e do Deus das trevas, me aproximei baixando o voo, ficando na mesma altura que ela, toquei meus pés na madeira da proa e encarei sua mão estendida. Sei que isso pode ser uma armadilha, mas eu confio no seu julgamento e provo tudo o que eu falei, disse calmamente e estendi a mão tocando a dela. Nossas mãos se apertaram como se estivessem em carne e osso, mesmo nessa forma e ela naquela, parecíamos estar cara a cara de verdade. Não achei que você fosse fazer isso depois de tudo que ouviu de mim, disse ela parecendo surpresa. Eu pensei por um momento, a caixa reapareceu apenas para me apresentar essa mulher,
Eu poderia estar errado em tentar confiar nela, mesmo assim não custava dar uma chance. Nas palavras dela, assim que me encontrasse me destruiria e não iria parar para conversar, pelo menos aqui, estávamos fazendo isso socialmente. Eu só quero resolver meus problemas, se você quiser depois volto para o meu mundo e não olho para trás, que se dane o destino. Fomos criados como você disse, estamos aqui vivendo, mas tomamos nossas próprias decisões, disse e levantei a mão dela, seus lábios ficaram semi-abertos, ela abandonou o sorriso convicto e me encarou com surpresa. Isso é que nos faz únicos, não existe essa de destino para pessoas que realmente acreditam em mudanças, disse seriamente e baixei a cabeça beijando as costas da mão dela gentilmente. Quero mesmo conhecer você pessoalmente, agora mais do que nunca, disse ela abrindo um sorriso incrível. Se isso não pode ser evitado, espero que pelo menos não queira tirar minha vida sem ter uma razão verdadeira, disse normalmente. A sua confiança em mim é surpreendente, disse ela. O que queria me mostrar? Perguntei. Ela então soltou minha mão deixando seus dedos deslizarem pelos meus e deu um passo para trás. Volte para seu corpo, eu não quero te mostrar mais nada, disse ela ficando séria, manteve um sorriso bem tímido no canto dos lábios. Está bem então, com licença, dizendo isso eu subi para os céus voando numa velocidade mediana, ela me acompanhou levantando o rosto junto com as filhas. Então fechei os olhos sabendo que meu espírito voltaria sozinho. Eu realmente torcia por estar certo e ter feito uma aliada, que possivelmente poderia ter sido uma futura perigosa inimiga. Agradecimentos finais. Obrigado a todos que acompanharam o primeiro e o segundo volume. O terceiro volume será terminado em breve e chegará com novos 50 capítulos. Um abraço a todos.